Olá, hoje é quinta-feira, dia 7 de agosto. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos o nosso jornal como sempre com aquela nossa velha conversa política. Mas só que hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje vamos abordar um dos maiores jornais escritos do mundo, a Folha de São Paulo. Pois eu achei muito interessante, um pouco técnico esse editorial, mas bem interessante, bem completo. E a primeira página do jornal está escrito, vou abrir aspas, prisão de Bolsonaro isola Moraes no STF e pode ser reconsiderada. Fecho aspas. Vou ler um pedacinho da pauta, assim, para nós iniciarmos a nossa conversa. Abro aspas, né? Para não ser mal interpretado por ninguém. Bolsonaro tem direito à livre expressão. Democratas não se transformam em tiranos para combater a tirania. A pretexto de enfrentar a ameaça autoritária do ministro Alexandre de Moraes, apoiado aí pela maioria dos colegas, ele desenvolveu teorias práticas estranhas à carta. Carta é citada no texto como o texto da Constituição. Bom, ordens de censura, muitas vezes exaradas em despachos secretos, que não permitem defesa, tornam-se um lugar comum. Moraes errou ao pretender silenciar Bolsonaro. Numa ordenação kafkiana é uma palavra que se refere a uma situação que é complexa, confusa, angustiante ou opressiva. Sentiu? Voltamos à pauta aí. Moraes erra ao mandar o ex-presidente por ter se comunicado com apoiadores, prender o ex-presidente por ter se comunicado com apoiadores. Em atos que foram organizados pela direita, que o restante você já entendeu, né? A maioria dos colegas do ministro Alexandre de Moraes precisa reinstituir esse princípio. Esse princípio que é basilar da ordem democrática, que seria a liberdade de expressão de Bolsonaro. Agora que você já ouviu a pauta da Folha de São Paulo, eu vou explicar mais ou menos o que o edital quis dizer com essa matéria. Depois das sanções aplicadas pelo presidente Trump, o presidente Trump impediu, que Alexandre de Moraes e seus chegados entrassem no país do tio Sam. Disse, aqui, nananina, não. E outras coisinhas mais que ele fez aí, como bloqueio de finanças lá nos Estados Unidos. Acredito que todos os ministros tenham aquela graninha estocada em dólar lá nos Estados Unidos. Bom, e Donald Trump falou que essa sanção se estenderá para todos os ministros que ficarem a favor de Moraes. Pois convenhamos, está explícito a perseguição política que Bolsonaro está sofrendo por Alexandre de Moraes. Isso não precisa nem dizer. Todos os países do mundo que não são aliados do Lula estão vendo essa situação. Sabemos que a esmagadora maioria dos ministros foram indicadas pela esquerda. Tem aquela leve caidinha. Nem vamos falar de Flávio Dino e Cristiano Zanin, o ex-advogado aí, que é mascarável padrinho de casamento dele. É claro que isso não se prova nada, Não há questões que se provem, só as fotos das assinaturas aí no casamento deles, Bom, só aumenta aí a dúvida se é uma questão política que eles botam os ministros lá ou se é uma questão técnica, Bom,
Mas a questão de abuso de autoridade que Alexandre de Moraes está expondo ao ex-presidente, essa sim está bem explícita. Então podemos observar que o cerco está se fechando ao redor do ministro e seus parceiros do colegiado estão pulando fora desse barco antes que afunda e vão deixar só Alexandre de Moraes. Bom, pessoal, esse foi o nosso bloco político, por quê? Porque é a notícia que está bombando em todo o mundo, não é só aqui no Brasil. Onde é que se viu mandar prender o cara porque ele se comunicou com o filho dele em uma manifestação feita pela direita? Mas aí você que decide o certo ou o errado. Vamos agora passar para o bloco esportivo. Pessoal, hoje não temos muitas notícias boas para o Internacional, né? Ele está fora da Copa do Brasil. Uma eliminação doída, com futebol de menos. Você entendeu o que eu falei? Não jogou o suficiente para ganhar. E olha que o Fluminense está em cacos, hein? E assim, uma bobeira dentro de campo já dá coisa muito ruim. Ronaldo fez aquele fiasco, né? E o Fluminense foi lá e saiu na frente. Aos 15 minutos do segundo tempo, Bernabé foi atingido na área e o árbitro disse: na área é pênalti. Alan Patrick foi cobrar e o goleiro defendeu. Quando a maré de azar pega, né? Até as situações relativamente fáceis se tornam difíceis. Mas o VAR entrou em ação e viu que o goleiro não foi bem fiel às suas regras, pois a regra diz que o goleiro deve estar com os 2 pés em cima da risca. Então foi cobrado outro pênalti e dessa vez Patrick não desperdiçou. Perante este cenário, o Roger ainda está mantido no cargo. O pessoal falava que ele estava a perigo, eu acho que não. Eu acho que não é hora, porque foi eliminado de uma das Copas que vai ser posto na rua, né? Continua também a comissão técnica deles, o departamento de futebol, e agora terá que acontecer uma virada de mesa. Pois assim, olha o que vem pela frente. Sábado tem o Bragantino, depois tem uma sequência de 3 jogos com o Flamengo. Um páreo duríssimo. 2 pela Libertadores, 1 pelo Campeonato Brasileiro. Então, agora enxugar as lágrimas, tomar aí um sorrisal para não dar mais dor de cabeça e seguir em frente. O Grêmio volta a campo nesse domingo, Dia dos Pais, às 20h30, e vai enfrentar o perigosíssimo Sport Recife, o lanterninha da competição. A única equipe que ainda não venceu no campeonato. Por que eu estou falando isso? Tomara que não seja dessa vez, né? Talvez seja a última partida de Mano Menezes frente ao Tricolor, se der algum problema errado. Bom, o elenco voltou a atuar com João Pedro, tá? E ainda não está relacionado aí para a partida de domingo, mas sabemos que ele está, quem sabe, com um pezinho para atuar, né? Pois Mano não tem mais como improvisar. Não tem mais não resta um lateral de origem, terá que improvisar, né? Bom, uma vitória do Grêmio levaria o Grêmio a 8 pontos acima da zona de rebaixamento. Um fantasma que ronda o tricolor e no momento... não tem nenhum gremista aí que esteja feliz com essa situação, né? Podia estar lá em cima se tivesse ganhado alguns jogos. Mas o que eu vou dizer para vocês? Amanhã nós voltaremos então com mais esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. E os esportes, você sabe, tem um oferecimento de Natal Fitness.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é quem tem apostado na gente aqui na parte esportiva. Então, se você precisar de algum acessório esportivo, vá até a Natal Fitness. Bom, voltamos ao nosso jornal e nesta manhã, 2 veículos saíram da pista na BR-470 e próximo ao quilômetro 219 aqui em Bento Gonçalves, devido ao derramamento de óleo na pista. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o óleo deixou o trecho bem escorregadio, aumentando o risco para os motoristas. Deixa eu botar aqui para vocês a imagem do veículo. Ó, dá uma olhada. Os veículos envolvidos foram um Citroën C3 e um Ford Ka, que perderam o controle e saíram da rodovia e apesar do acidente aí que vocês viram, não houve feridos. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas não precisaram realizar atendimento. Para garantir a segurança, a Polícia Rodoviária Federal sinalizou o local e permaneceu no trecho aí para controlar o trânsito e prevenir novos acidentes. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, foi chamado para efetuar a limpeza do local ao longo do dia. E eu acho que agora já está limpo, né? Até o momento não foi identificada a origem do óleo responsável pelo derramamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês agora. Por isso que a gente deve ter muita cautela ao dirigir, principalmente em alta velocidade. Já pensou se esses veículos estivessem numa velocidade maior, sei lá? Viram que nessa parte aí da derrapagem, aqui ó, deixa eu botar de novo para vocês verem aqui, dá uma olhada, o Ka caiu dentro da valeta. Já pensou se tivesse esses veículos em alta velocidade ou tivesse pegado ao contrário um caminhão que viesse na pista ao contrário? Ia dar problema, né? Então sempre cautela ao dirigir. Mesmo quando você tem segurança no asfalto, qualquer óleozinho dá uma coisa muito feia. Falando em feio, foi identificado, né, como Matheus Ferreira Martins, de 16 anos, que foi o adolescente que foi morto por disparos de arma de fogo ontem à noite. O crime ocorreu por volta das 20 horas na rua Alzira Pedroso Fã, no bairro Zate. Segundo informações preliminares, 2 indivíduos chegaram a pé ao local e efetuaram os disparos contra a vítima em frente à residência onde ele morava. Matheus acabou caindo no pátio de casa mesmo. O serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, foi acionado, mas ao chegar ao endereço, o médico da equipe constatou o óbito. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a motivação do homicídio ou a identificação dos autores dos disparos. A Polícia Civil trata de um caso como execução. E uma das linhas de apuração possíveis é uma possível ligação contra o crime e disputa de locais de venda de tráfico de drogas. Embora essa hipótese ainda não tenha sido confirmada oficialmente. Que coisa, né? Nossas condolências aí à família aí do menino aí. Vamos a um pequeno comercial da Harmony, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. A FIMA Brasil 2025 é uma das 5 maiores feiras do setor moveleiro do mundo. Acontece aqui em Bento Gonçalves, né? Termina hoje, na realidade. Mais de 300 marcas expositoras estiveram aí visitando ontem a feira. Deixa eu te mostrar aqui uma... Olha aí, ó. Ó, galera. O vice-governador Gabriel Souza, o prefeito em exercício Amarildo Lucatelli, o deputado estadual Guilherme Pazin, Euclides Long, né, que é o presidente da Muvergues, que é a organizadora da FIMA 2025, entre outras autoridades. A feira é promovida pela Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul, que é a Muvergues. Essa é a 17ª edição dessa feira, né? Que é para fornecedores da cadeia produtiva de madeira e móveis. Ela ocupou 58 mil metros quadrados e tem a expectativa de gerar aí 1 bilhão e 700 milhões de reais em negócios. É muita coisa, né? A feira também provê aí que 15 mil participantes aí estiveram em Bento Gonçalves, estão, né? De 27 países. É muita gente de fora vindo aqui a Bento Gonçalves. Deixa eu tirar minha imagem da frente. Você já deve ter percebido, né? Que essa é uma imagem de um furacão. Bom, de uma tempestade. Bom, vamos falar vamos falar sobre a instabilidade do tempo. E daí depois vem a palavra do que é isso na realidade. Devemos enfrentar a partir de hoje até o final de semana esse fenômeno, né? Sei que a meteorologia nunca foi muito precisa, mas devemos nos ater a esses fenômenos sim, mesmo porque nós já sofremos bastante aqui na Serra Gaúcha e devemos estar atentos a tudo. Antes de setembro de 2023, nós não dávamos nada de importância a esses fenômenos, nada, né? Mas agora sim, a previsão é que ocorram de hoje à noite até sábado fortes volumes de chuva com direito a descargas elétricas. Cuidado ao sair de casa, pessoal. E as temperaturas também baixarão. A situação poderá ocorrer por conta de um ciclone extratropical. Agora veio a palavra, né? É isso que eu queria falar para você, essa imagem de um ciclone extratropical. Então, a dica que deixamos aí, né? Se você for acessar a Serra do Rio das Antas, a Balsa, se informe antes, né? Quanto à situação, porque quando tem algum volume um pouco mais elevado de chuva, a serra é fechada. Mesmo você chegando aí nas horas que ela está aberta, ela será fechada se o pessoal lá decidir aí que não é seguro ultrapassar esses locais. Bom, procure rotas alternativas que tem bastante, é só acessar aí. Pessoal, um grande abraço para vocês e voltaremos a nos encontrar amanhã em mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Tchau!